Você já se perguntou como seria sua vida se, por um momento, pudesse escapar do barulho constante do mundo? Imaginou como o silêncio pode ser mais do que uma simples ausência de som? Talvez você esteja cético, pensando como o silêncio poderia mudar alguma coisa. Bem, e se eu te dissesse que o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa capaz de transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou? Imagine um espaço onde não há gritos, onde o som do relógio não marca incessantemente o tempo. Nesse lugar, a mente encontra descanso, e o coração experimenta uma paz profunda. Parece quase impossível, não é? Mas a verdade é que o silêncio pode ser o seu maior aliado na busca por paz interior. Agora, imagine se você tivesse a chance de vivenciar esse silêncio de forma intensiva, em um ambiente totalmente diferente do que você conhece. Você se atreveria a experimentar? Ou ficaria preso na ideia de que o silêncio é apenas um vazio? A realidade é que o silêncio, quando compreendido e vivido de maneira profunda, tem o poder de mudar não apenas o seu estado de espírito, mas também sua perspectiva de vida. E se eu te dissesse que há uma antiga história budista zen, que revela exatamente como o silêncio pode trazer transformação e clareza? Fique comigo, pois a jornada do silêncio está prestes a começar, e ela pode revelar algo surpreendente que você nunca imaginou. Imagine um rei, cercado por riqueza e luxo, mas ainda assim vazio por dentro. Em palácios adornados com ouro, com servos que atendem a cada capricho, ele está consumido por um sentimento de insatisfação. Como pode alguém tão poderoso, com tudo o que o mundo pode oferecer, sentir-se tão perturbado? Esse rei, com o rosto marcado pelo cansaço e a mente inquieta, decide procurar ajuda. Não é uma missão comum, mas uma busca desesperada por algo que seu reino de opulência não pode oferecer, paz interior. Ele se dirige a um monge budista, alguém que, aparentemente, vive uma vida de simplicidade e silêncio. Por que ele escolheu esse monge? Qual é a esperança que ele deposita nesse encontro? O rei, com toda a sua grandiosidade, chega ao mosteiro e, em vez de exigir respostas, faz um pedido humilde. Ele deseja encontrar uma paz que, apesar de todo o seu poder e riqueza, parece sempre escapar de suas mãos. O que pode um monge oferecer que um reino cheio de tesouros não pode? E o que exatamente ele espera aprender ou experimentar ao lado daquele que vive em completo silêncio? A resposta do monge não é um simples conselho ou um truque mágico, mas algo muito mais profundo e desafiador. Ele propõe um experimento que parece quase impossível para alguém de tão alta estatura, num período de 15 dias de silêncio absoluto e vida simples. Imagine a mente do rei ao ouvir isso, e como ele reagirá ao desafio de reduzir sua fala e mergulhar em uma existência tão contrastante com a sua. Ele aceitará essa jornada de transformação ou se perderá na complexidade de seu próprio mundo? A decisão do rei de embarcar nesse experimento não é apenas um passo em direção à autodescoberta, mas também um mergulho em um desconhecido e silencioso universo onde a verdadeira paz pode estar escondida. E você, o que acha que o silêncio revelará para ele? O monge, sereno e imperturbável, olha profundamente nos olhos do rei. Ele vê o peso que as coroas e os tronos não conseguem aliviar, e então propõe algo que parece, à primeira vista, simples, mas que carrega um desafio monumental, 15 dias de silêncio absoluto. O rei, acostumado a ter sua voz ecoando em salões majestosos, deve agora entrar em um reino muito diferente, e o reino do silêncio. Você deve falar o mínimo possível, diz o monge, e passar seus dias em solidão, em profunda reflexão. Imagine a tensão que percorre a mente do rei ao ouvir essas palavras. Como alguém que comanda exércitos e governa um vasto império pode aceitar algo tão radical? Como o silêncio, algo que ele sempre ignorou, pode agora se tornar seu único companheiro? O monge não oferece garantias de resultados, não promete que o rei encontrará as respostas que busca. Em vez disso, ele apenas convida o rei a experimentar, a se aventurar nessa jornada interna onde o silêncio não é um vazio, mas uma porta para algo maior. Nos dias que se seguem, o rei troca suas vestes luxuosas por roupas simples, suas refeições exuberantes por pratos modestos. Ele troca as palavras eloquentes por olhares contemplativos. Cada dia que passa, ele se aproxima mais do desconhecido. Mas o que será que ele encontrará lá? Será que o silêncio o ajudará a entender suas inquietações, ou apenas aumentará a confusão em sua mente? O silêncio, antes desconcertante, começa a se tornar um espelho para a alma do rei. Ele se vê refletido em sua própria quietude, confrontando pensamentos que nunca teve tempo de explorar. A cada dia que passa, o rei mergulha mais fundo, não apenas no silêncio externo, mas no silêncio que há dentro de si. E você, consegue imaginar a transformação que o silêncio pode trazer?
O que aconteceria se você também aceitasse esse desafio? À medida que os dias do rei no mosteiro avançam, algo começa a mudar, e mais será que ele está preparado para o que está por vir? Nos primeiros dias, o silêncio que o rei tanto desejava começa a se revelar um adversário. Em vez de paz, ele encontra uma mente agitada, repleta de pensamentos que surgem como uma tempestade em uma noite sem estrelas. Perguntas sem resposta, preocupações do passado, e ansiedades sobre o futuro invadem sua mente, como se cada segundo sem palavras fosse um convite para o caos interior. Será que isso vai funcionar? Onde estão as respostas que procuro? Pensa o rei, enquanto os dias passam lentamente. O silêncio, antes visto como um refúgio, parece agora um desafio quase insuportável. Como pode o simples ato de calar-se trazer tanta inquietação? E se o silêncio não for a solução, mas apenas uma ilusão? Agora, com essa nova compreensão, o rei se pergunta: como será sua vida ao retornar ao seu palácio? Como ele integrará essa sabedoria recém-descoberta em um mundo tão repleto de ruídos e distrações? E será que ele conseguirá manter essa paz interior em meio às responsabilidades que o aguardam? Com a experiência do rei chegando ao fim, o monge o convida para um último diálogo. Desta vez, as palavras que serão ditas não são muitas, mas carregam uma sabedoria que ecoa no coração do rei. O monge, com sua calma habitual, começa a falar sobre o poder das palavras e o impacto que elas podem ter. Majestade, diz o monge, muitas pessoas falam sem pensar, deixando que suas palavras escapem como flechas lançadas ao vento. Essas flechas, embora invisíveis, podem causar feridas profundas, tanto em si mesmos quanto nos outros. Cada palavra dita sem cuidado pode semear discórdia, dor, e até mesmo o caos. Não é à toa que muitas das nossas angústias surgem desse excesso de fala. O rei, agora mais atento do que nunca, ouve atentamente. Ele se lembra de suas próprias palavras ditas no calor do momento, de como suas ordens, suas declarações e até mesmo suas queixas podem ter causado mais mal do que bem. O monge então compartilha a sabedoria de Buda. O Buda, em sua jornada para o autoconhecimento, muitas vezes escolheu o silêncio. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque entendia que o verdadeiro entendimento, a verdadeira paz interior, só pode ser encontrada no silêncio. É no silêncio que podemos ouvir a nossa própria voz, a voz que é muitas vezes abafada pelo ruído incessante dos nossos pensamentos e das palavras desnecessárias. O rei reflete sobre isso. Ele compreende que o silêncio não é apenas uma ausência de som, mas um espaço de descoberta, um caminho para entender a si mesmo e o mundo ao seu redor com mais clareza. Ao falar menos, ele percebe, também se cria menos confusão, menos conflitos, tanto internos quanto externos. O silêncio se torna, então, um meio para a autodescoberta, uma ferramenta para reduzir os problemas que surgem de mal-entendidos e palavras impensadas. O silêncio, continua o monge, não é um fim, mas um meio. Um meio para a paz, para a compreensão, para a verdadeira conexão com o que é essencial. Quando aprendemos a nos calar, começamos a ouvir o que realmente importa. O rei sente o peso dessas palavras. Ele agora vê o silêncio como um aliado, uma prática que ele deve carregar consigo quando retornar ao seu reino. Mas a verdadeira questão que fica é: será que ele conseguirá manter esse silêncio em meio ao tumulto da vida real? Conseguirá ele, com essa nova sabedoria, conduzir seu reino de maneira mais compassiva e equilibrada? Com os ensinamentos do monge gravados em sua mente, o rei começa a perceber os benefícios profundos que o silêncio pode trazer, não apenas para a sua vida pessoal, mas também para seu reino. O silêncio, que antes parecia vazio e desconfortável, agora se revela como uma força poderosa, capaz de controlar a mente e harmonizar até os ambientes mais caóticos. Mas o monge tem mais uma recomendação: de majestade, o silêncio que descobriu não deve ser guardado apenas para si. Compartilhe essa sabedoria com outros. Incentive seus súditos a também encontrarem momentos de paz em suas vidas. Talvez, ao se unirem em comunidades de reflexão e inspiração, possam criar um ambiente onde o silêncio e a compreensão mútua reinem, em vez do barulho e da discórdia. O rei, tocado por essas palavras, decide não apenas adotar o silêncio como parte de sua vida, mas também promover essa prática em seu reino. Ele começa a incentivar a formação de grupos de meditação, onde seus súditos podem se reunir para praticar o silêncio e a reflexão. E, à medida que essa mensagem se espalha, ele vê como a atmosfera de seu reino começa a mudar, e não de forma abrupta, mas sutil e profundamente, como uma corrente tranquila que suavemente altera o curso de um rio. O silêncio, o rei percebe, é mais do que uma prática individual, é uma força transformadora que, quando compartilhada, tem o poder de mudar comunidades inteiras. E assim, o rei,
que antes buscava respostas externas para suas inquietações, agora se torna um líder que inspira os outros a buscar dentro de si a paz e a clareza que todos desejam. E você, caro ouvinte, já experimentou o poder do silêncio? Já considerou dedicar alguns minutos do seu dia à solidão e à reflexão? Talvez, ao fazer isso, você também descubra uma paz que transforma a sua vida de maneiras que você nunca imaginou. E, quem sabe, ao compartilhar essa prática com outros, você possa contribuir para um mundo mais harmonioso e equilibrado.